A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tenha piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tenha piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tenha piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa mãe, Maria Santíssima. Bom, você está no canal da comunidade Yeshua. Eu sou o Diácono Jorge. Nós vamos começar hoje o curso sobre a vontade de Deus, a conformidade com a vontade de Deus. E nós vamos nos apoiar nesse livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. É um livro bem fininho, bem pequeno. Ele tem 13 capítulos. Nós vamos ter 14 aulas. Então nós vamos começar agora com a aula inaugural, a apresentação. Ok? Então nós estamos aqui na paróquia São Paulo Apóstolo. Eu estou aqui com o meu roteiro e nós vamos tomar por base esse tratado, mas nós temos várias citações, passagens. Então, aqueles que não trouxeram hoje aqui, que estão presentes aqui na paróquia, e você que está acompanhando pelo YouTube, tome um caderninho em mãos, para que nós possamos fazer essas anotações das passagens bíblicas. Esteja com sua Bíblia, nos próximos capítulos, também com o seu catecismo da Igreja Católica, tá bom? E nós vamos, através desse curso da fé católica, tratar sobre a vontade de Deus. Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Como fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então esse curso não é voltado àquilo que todo católico já tem que saber. Amém? Então não é voltado à questão do pecado, né? O que é pecado já está claro para nós, que nós não devemos fazer. Mas existem coisas lícitas que não nos convêm, mas também não é desse assunto que nós vamos tratar. O que nós vamos tratar é de discernir a nossa intimidade com Deus, onde nós vamos ver com Santo Afonso Maria de Ligório e de vários outros santos, que existem momentos em que nós estamos, por exemplo, no lugar que nós não deveríamos, mesmo sendo um lugar santo, abençoado. Por exemplo, pode haver um momento em que você vai participar de um rosário, mas não era para você estar naquele momento ali, porque Deus queria que você estivesse em outro lugar. E mesmo seguindo a hierarquia das orações, por exemplo, você vai ver que pode ser que não seja da vontade de Deus que você esteja no santo sacrifício da missa naquele dia. Nossa, que estranho isso, porque eu já peguei o ápice, o santo sacrifício é o ápice da fé católica, é o mais importante para nós, é a mais importante oração. Mas talvez naquele momento, você devia estar em outro lugar. Eu vou dar um exemplo. A minha ideia e o que Deus colocou no meu coração não é
colocar muitos testemunhos no curso e muito menos ficar falando da vida do diácono. Claro que depois a gente vai ter que mandar lá no grupo a biografia, é importante saber a formação e tudo mais. Mas não vou ficar falando aqui nos vídeos. Só vou contar um fato, né? Eu também sou membro auxiliar da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, que aqui na paróquia todo mundo conhece. Conhece o César, conhece a Mara. E a Mara veio para cá, em Itapetininga, para consagrar-te aqui na minha paróquia, né? E nesse dia era o aniversário de 91 anos da minha tia, que a família resolveu fazer aqui em Itapetininga também. Ela é lá de São Paulo, mas resolveu fazer aqui em Itapetininga. Então, já com essa data antecipada, quando me disseram, eu falei, não, eu e minha família vamos todos nesse aniversário. E algo que me tocou no coração, pois nós vamos conversar sobre essa intimidade com Deus. Então eu senti que essa era a vontade de Deus. Passou alguns dias, quando me apresentaram essa data, eu confirmei que eu iria, então eu já dei a minha palavra. Aí, nossa, é o dia do Consagra-te. Eu tive a oportunidade de estar no Natal, então eu tenho uma proximidade muito grande com a Mara, com o César, então não queria estar. E normalmente eu nunca trocaria um encontro do Consagra-te por um aniversário. Tá certo? Se a gente for pensar em questão lógica, hierárquica e espiritual, o que seria mais importante? Participar de um encontro de espiritualidade, justamente com a fundadora lá de Natal que estava aqui, do que ir no aniversário. Por mais que aniversário seja lícito. Nossa, aniversário de 91 anos da minha tia, irmã da minha mãe, e madrinha também da minha mãe. Então, ótimo ir no aniversário, concorda comigo? Mas se você for analisar, muito mais importante seria eu estar aqui no encontro. Mas dessa vez, aquilo que tocou no meu coração, eu falei, não, eu vou participar desse aniversário. Na lógica, eu nem pensei, né? 91 anos, uma data avançada da minha tia, podia ter pensado isso, né? É importante que eu esteja presente. Mas não, só senti e logo tinha tomado essa decisão e vi que essa era a vontade de Deus. Fui lá. Claro que depois de terminado o aniversário, ou saí um pouco mais cedo, vim para o santo sacrifício da missa, principalmente que era domingo. Ó, essa hierarquia, essa vontade de Deus, esse discernimento, fica claro, como eu já falei no início, quando esbarra em mandamento e sacramento, ok? Então, se esbarra nessas questões, por exemplo, pode ser, como eu disse, que não é para você estar na missa naquela manhã de domingo, pode ser, mas aí você tem que estar à noite, concorda comigo? Porque se você faltar à missa de domingo, é pecado grave, ok? É bem claro, não estamos falando aqui de cometer pecados, estamos falando de vontade de Deus. E aí nós vamos ver com o Santo Afonso Maria de Ligório no decorrer do curso, que isso também, de certa forma, pode ser abominável ao Senhor, se nós estamos fazendo algo que é bom, mas que não é a vontade de Deus. Olha que complexo. Continuando na explicação do testemunho, o que aconteceu? Fui na festa, a festa estava muito linda, foi muito legal, a minha mãe estava muito feliz, sabe, de pé, batendo palma, estava muito bem, cantou parabéns, super animada, a minha mãe. Mas já que você não está falando do aniversário da sua tia? Sim, mas eu estou citando a minha mãe, porque na madrugada desse domingo, de domingo para segunda, quando foi segunda, de madrugadinha, de manhãzinha, dormindo, a minha mãe suspirou e Nossa Senhora veio buscar a mãe. Clareou aí a vontade de Deus para você? Onde eu devia estar? No Consagra-te? Ou
tendo aquela festa maravilhosa que Deus preparou para que eu estivesse com todos os filhos lá, reunidos com a minha mãe. E a minha mãe era caçula das irmãs ainda. Ninguém esperava, né? Mas aí tem um testemunho da minha mãe, que eu vou dar outro dia. Como eu disse, não vamos focar aqui no diabo, mas sim na vontade de Deus, ok? Então, deixa claro assim, vários detalhes. Vou citar já aqui, como eu estou falando que essa é a apresentação inaugural, algumas partes do livro que depois a gente vai explanar. Por exemplo, vou falar com as minhas palavras, tem um senhor que ele está doente, ele viaja da cidade dele até uma outra cidade, determinada cidade, onde tem um túmulo de um santo. Lá ele vai a pé de intercessão do santo, toca lá na lápide, lá onde está, né, o corpo do santo, e pede a cura. Aí ele volta para casa em viagem. Quando ele chega em casa, ele está, vamos gente, ele está o quê? Curado. Aí ele vai rezar. Olha que bênção, ele foi curado, gente. É bom ou não é? Vamos participar, gente, pelo amor de Deus. É bom ou não é? Então, aí ele vai rezar. Começa a rezar. Senhor, e se aquela enfermidade que eu estava é a causa da minha salvação? E se por causa daquela enfermidade eu ia ter mais intimidade contigo, ia rezar mais? E se era a permissão de Deus aquela enfermidade no plano da minha salvação? O que esse homem fez? Volta para outra cidade, vai no mesmo lugar, toca lá e reza: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Isso é a conformidade com a vontade de Deus. Daí, se essa enfermidade era para minha salvação, Senhor, não, que seja feita a vossa vontade. Viaja de volta para casa, chega em casa, ele está doente de novo. Está compreendendo? Vai além do que a gente conhece, não é? Vai além. E aí você pode pensar, eu vou citar algumas passagens que não anotei aqui, conforme o Espírito Santo também vai colocando. Por exemplo, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele veio para quê? Eu já contei na própria pergunta. O nosso Salvador veio para nos salvar. Como ocorre essa salvação? Através da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, uma coisa que me cativa muito é quando Jesus abraça a cruz. Um dos ladrões pega e diz para Jesus assim: viu, você é doido? Porque os outros ladrões levaram madeira, né, aquela parte, né, horizontal, e Jesus pegou a cruz por completo ali e abraçou a cruz. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. E quando Jesus também foi rezar, e Jesus 100% homem, 100% Deus, Jesus lá na primeira agonia, ele sente a necessidade e pede para Deus: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Gente, ele está suando sangue, gente. Nós meditamos isso no Santo Rosário, né? Primeiro mistério doloroso, a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Quando nós olhamos aqui a cruz da paróquia, né, a gente vê toda a flagelação ali, que tem gente que acha que esse crucifixo chama atenção, mas foi bem pior. O padre já falou várias vezes, a gente vê muito pior. Então Jesus sabia que ele ia passar, e por isso essa agonia,
se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Entendeu? Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. E esse curso é sobre a conformidade. Conforme. Com a forma. Ok? E qual o maior exemplo para nós? Em lá. Se eu errar algum santo, gente, depois você acha o santo certo, tá bom? Esquenta a cabeça com ele. Como Santo Agostinho disse, forma de Deus. Quem é? A Imaculada Virgem Maria, que recebeu no seu ventre ali, pela ação do Espírito Santo, que a envolveu com a sua sombra, gerou em seu ventre Cristo Jesus. São Luís Maria Grimond de Montfort, ele vai dizer que nós precisamos ser gerados também no ventre da Imaculada Virgem Maria. Todo mundo que fez o estudo do tratado, né, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem e a consagração monfortina, sabe disso. Nós precisamos ter em nós a Imaculada Virgem Maria. O Espírito Santo, quando vê naquela alma que ela é íntima da Imaculada Virgem Maria, vem gerar em nós Jesus. Está entendendo isso? Se o Espírito Santo vier gerar em nós Jesus, nós vamos ser conforme Jesus? Não. Se o Espírito Santo estiver em nós, gerando em nós Jesus, então nós somos e vamos agir conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 13. Como eu disse, existem muitas coisas maravilhosas que nós podemos fazer. Eu quero que nesse curso Deus me dê a graça de ser canal para transmitir profecias, para transmitir verdades, para transmitir a graça de Deus, o Espírito Santo através da palavra, gerando Jesus vivo nos nossos corações. Amém? Nós participamos desse curso, para quem está acompanhando pelo canal, ele se inicia todo sábado com o santo sacrifício da missa. Então nós iniciamos com esta maior oração, que é o sacramento, o Santíssimo Sacramento, onde nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É muito importante que nós tenhamos consciência da importância de estarmos em estado de graça e estarmos conforme a vontade de Deus dentro do santo sacrifício da missa. Nessa passagem de 1 Coríntios, você vai lembrar daquela música, né? 1 Coríntios 13. Nós vamos ler do 1 ao 5 só, mas nós vamos esmiuçar. Nessa apresentação eu quis pegar essa passagem que não está no livro, ok? Essa passagem eu quis pegar para que nós pudéssemos também compreender o que vem a ser esta vontade de Deus. 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Tem utilidade nenhuma. Certo? Versículo 2. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia. Quem aqui já ouviu uma profecia que veio confortar o seu coração, que veio dar a direção na sua vida, que revelou uma verdade que salvou você? Todos nós, né? Olha a importância. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé
a ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, não sou nada. Não adianta nada. Quem aqui quer ser profeta? Levanta a mão. Eita, só os batizados então, né? Porque você recebeu a unção de profeta, sacerdote e rei. Todo católico sabe disso, né? No nosso batismo. Quem aqui quer ser profeta? Sabe o que ele está falando ali, que a gente não vai ser nada? Não vai ser nada, não quer dizer que a profecia não serve para nada. A profecia não vai ter valor se não for de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, diácono, você está querendo dizer que a vontade de Deus é praticamente sinônimo de caridade? Sim. Sim. Praticamente. Por quê? Se eu dou um alimento para o irmão que está passando necessidade, isso é caridade? Sim ou não? Sim? Ou talvez? Se eu dou, então vamos colocar no contexto. Se eu dou um alimento para alguém que está passando necessidade e tiro uma selfie para pôr no Facebook, e se eu dou um alimento para aquela pessoa que está passando necessidade, bateu na minha porta, falei, de novo? Aí vamos pegar logo um pratinho aí, porque não aguento mais. Já pega, já entrega, pega aquele pratinho lá de plástico descartável, já dá para ele lá e ele já vai embora. Talvez até não fale isso, mas pode pensar. Ou, por exemplo, então você está querendo dizer que tem ONG que faz caridade, então, é isso? Nem é cristão, nem acredita em Jesus, mas se vê alguém passando fome, dá um alimento. Alguém que pertence a uma seita, está fazendo caridade? Ou é um assistencialismo? Ou é uma filantropia, como o padre falou hoje mesmo na homilia? Está entendendo? Então a caridade é fazer a vontade de Deus. Então preciso, quem vai saber, quem vai ver o seu coração, se você está fazendo por amor e é caridade? Não sou eu, não é o diácono, não é o padre, não é nenhum ministro, não é nenhum pregador, nenhum palestrante. Quem vai julgar e quem vai ver o meu e o seu coração é só Jesus. É Ele que vai ser quem vai julgar. Mas eu posso ver o exterior. Que nem alguns exemplos que eu dei aqui para vocês se colocarem, né? Se for só para mostrar. Agora, quer ver eu pegar também como é complexo a gente julgar isoladamente uma situação, e nem é a nossa função? Veja bem, a pessoa foi levar cobertor, colchão, vamos lá, alimentos, um monte de coisa, cestas, para uma família, tirou foto, entregou lá para aquela família de coração, tirou foto, mandou lá no grupo do Instagram e postou no Facebook. Aí você vai dizer assim, não é caridade. Não vai dizer isso? Não é, né? Então, só que daí ele pediu num grupo de Facebook, ele pediu no WhatsApp, e ele precisa prestar contas para as pessoas que ajudaram. Vai que vão ficar pensando que eu peguei tudo para mim. Já fica bem complexo. É só para dar umas filosofadas aqui, tá bom? Então, cabe a Deus o julgamento. Cabe a mim somente o meu julgamento. Como o padre já falou várias vezes. Misericórdia para os outros, justiça para mim. Já falou, não peça justiça para você, senão você está complicado. Mas você
Julgar a si próprio, isso aí tá ok, beleza? Eu me julgar, eu analisar como eu estou procedendo. Isso é importante. Terceiro, ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, olha o que a gente estava falando antes de ler, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, já leia assim, se não for a vontade de Deus, de nada valeria. Tá bom para nós isso? Para essa apresentação, tá ficando claro? Olha só, aí ele dá exemplos da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, que é o sinônimo para nós de caridade. A caridade é paciente. Fazer a vontade de Deus é de sopetão? Não. É ansiosa? Fazer a vontade de Deus é paciente, é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Agora vem confirmando para nós que a caridade é a vontade de Deus. Leia comigo aí, olha aqui, ó, no 5. Depois de não é escandalosa, vem dizer assim: não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. Quem tem mágoa no coração, por si só, fica desqualificado para fazer a vontade de Deus. Pode ter uma ação aqui, outra ali, mas se a gente tiver a mágoa e o rancor dentro de nós, nós já estaremos fora da vontade de Deus. Forte, né? Difícil também, mas a mágoa é algo que nós não podemos ter. E aí nós buscamos a oração. Diabo gosta muito de orar sempre assim, com relação ao perdão. Você pode exercitar isso várias vezes, quantas vezes for necessário no seu dia a dia. Diante da cruz, ou melhor ainda, diante do Santíssimo Sacramento, você olha lá para Jesus e diz: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sei que eu sozinho não consigo, mas como o diabo já falou no início, quando eu sou íntimo da Imaculada Virgem Maria, terço, rosário, o Espírito Santo logo vem no encontro, quando vê que tem as raízes de Nossa Senhora na pessoa, vem ao encontro e a pessoa fica cheia do Espírito Santo, e com a força do Espírito Santo a gente consegue fazer a vontade de Deus e se perdoar. Claro que é a vontade de Deus, porque Ele fala, ensina até a rezar assim, e aí você vai perdoar. Então nessa oração simples, você vai chegar lá e vai falar: em nome de Jesus, sozinho eu não consigo, mas pelo poder do Espírito Santo, que foi infuso em mim. Aí você vai colocar a palavra que você quiser. No meu batismo, o Espírito Santo está aqui em mim. Então vem Espírito Santo e me capacita a perdoar. Esse é o primeiro passo, porque daí eu tomei a decisão de dar cisão à mágoa. E aí o processo de perdão já libera e ele já começa a acontecer. Se for aquela mágoa que está, ó, ele já começa a acontecer e aí o processo encaminha. Então é isso. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu perdoo e diz o nome da pessoa. Se você estiver sozinho, melhor ainda, né? Diante da cruz, lá na sua casa, diante da imagem de Nossa Senhora, você está rezando lá e já anuncia e libera o perdão. Talvez não seja nem possível, a pessoa já morreu, não tem como chegar um dia e pedir perdão para aquela pessoa, que seria o mais ideal, mas eu já libero ali o perdão. Veja bem, como apresentação,
eu quis pegar essa citação, mas tinha várias que eu tinha em mente. Uma delas é o Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita. Vixe, mas nós rezamos todo dia, várias vezes, quem reza o rosário. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós acabamos de falar agora. Está vendo? Você já está orando, formando essa aliança com Deus, dizendo para Ele: perdoa assim como eu perdoo. Ou seja, na sua oração, na nossa oração, nós estamos dizendo: se eu não perdoo, não é para o Senhor me perdoar. Vê como é complexo? Até na própria oração nós pedimos isso. Então, que seja feita a vossa